Muito bem, estamos de volta para fazer mais uma parte da nossa aula de norma de circulação e conduta, falando aqui sobre agora o artigo 40, que vem mencionando a questão das luzes. Já deixei tudo separadinho para a gente aqui. Bem-vindo à nossa aula. Você que está estudando para tirar sua primeira carteira nacional de habilitação. E o texto na íntegra fala exatamente assim: luz baixa durante a noite em vias bem iluminadas. Aqui está. Luz baixa durante a noite, dias nos túneis com iluminação pública. Luz alta nas vias mal iluminadas, se a pista estiver livre. Aqui está também, tá? O que é uma pista livre? É aquela pista que não tem carro nem sentido contrário e nem tem carro à sua frente. Então, nesse caso aí, você vai colocar a luz alta, mas aí baixando-a quando estiver cruzando ou seguindo com outro veículo. Ao cruzar com outro veículo, você deverá utilizar a luz baixa. Então, nós temos três luzes aqui, gente. A luz de posição, conhecida como farolete, que é aquela luz que serve para informar quem está atrás e à frente a largura do seu veículo e a posição dele sobre a pista. Tem a baixa, aqui está, e tem também a luz alta. Numa outra nomenclatura, nós chamaríamos pequena, média e grande. Mas como trata-se de trânsito, a gente fala a mínima, a luz baixa e a luz alta. Vamos adiantando aqui. A troca de luz alta e baixa deverá ser usada para advertir obstáculos ou possíveis condições de perigo. Como assim? Você está seguindo com seu veículo aqui, ok? Está seguindo, e vem aquele outro veículo lá atrás piscando a luz para você. Dessa forma aqui, tá? Dando aquela luz alta, assim. Então, ele está te informando que de lá de trás, de onde ele está vindo, você vai encontrar, possivelmente, um acidente, uma árvore caída, um animal atropelado, enfim, uma adversidade, um animal, um bicho, um acidente mesmo, uma adversidade qualquer lá. Então, ele está te divertindo desse perigo que você vai encontrar. Então, você fica alerta já nesse caso. E aqui são os casos em que a gente vai utilizar o pisca-alerta. Primeiro caso, se o veículo estiver parado, parou em situação emergencial para trocar um pneu, pane mecânico, ou seja lá o que for, você liga o pisca-alerta, tá bom? Menos na placa de proibido parar e estacionar e na placa de estacionamento proibido, porque o fato de ligar o pisca-alerta nesses pontos aí, nesses lugares, não justifica você estar cometendo o ato infracional. Ou se você estiver circulando em situação emergencial, por algum motivo você está em emergência na via. Eu já pude ver, por exemplo, que alguns condutores vão com o pneu furado numa rua escura, muito perigosa. Então o condutor ele prefere até rasgar o pneu do que parar naquele ponto para trocar o pneu. Então, em alguns casos, tem gente que até utiliza desse artifício aí para ligar o pisca-alerta, vai de primeira marcha, bem à direita da via, procurando aí um ponto mais seguro para trocar o pneu, a borracharia mais próxima. Tá? Seria um caso também aqui, tá? E ainda, se alguma placa de sinalização estiver regulamentando, use o pisca-alerta nesse ponto, por isso, por isso e por isso. Então, são os três casos pela legislação em que usaremos o pisca-alerta, tá? Qualquer outro caso fora desse aqui é folclore. O pessoal já vai inventando aí com o passar do tempo. Vamos seguindo. Artigo 40, parágrafo único, fala: os veículos de transporte coletivo regular de passageiros, quando estiverem transitando em faixas próprias a ele destinadas, e os ciclomotorizados, aqui está, deverão utilizar-se de farol baixo durante o dia e a noite. Tá? Aqui em Manaus, você que é daqui de Manaus, sabe que na Constantino Nery e outras avenidas manauaras tem a famosa faixa azul, destinada ao transporte coletivo de passageiros. E nesse ponto, segundo a legislação aqui, o artigo 40, sétimo único, ele tem que utilizar o farol baixo nesses pontos aí, nesses ambientes, a eles destinado exclusivamente. A Lei 13.290 de 2016 fala que o condutor manterá acesos os faróis durante o dia quando estiver circulando na rodovia. Queridos, não é farolete, não é farol alto, é o farol baixo. A luz baixa, essa sim, é que é para ser utilizada na rodovia durante o dia, tá certo? Existe uma luz que pode substituir essa, é a chamada DRL,
a luz de rodagem diurna, aquele filete de LED que está vindo aí nos carros atuais, tá bom? Aquela ali pode, mas fora isso tem que ser a luz baixa. A luz baixa mesmo, tá bom? Nada de farolete, nada de alta, a luz baixa. E essa luz tem que ser administrada de maneira criteriosa, para quê, gente? Para que não gere esses problemas assim, o ofuscamento. Olha que você está vendo uma foto aqui e já fica um certo incômodo olhar para essa foto. Imagina um farol de verdade, tá bom? Então vai lá. O uso exagerado e incorreto das luzes pode gerar ofuscamento, que é aquela cegueira momentânea. Então tenha cuidado também para não exagerar nessas luzes. 41. Buzina só para alertar usuários da via, só para alertar, não é para fazer inferno da vida dos outros, né? Buzinar aquela coisa toda ali, e o trânsito está engarrafado, e todo mundo buzinando ali, com certeza a sua buzina não vai empurrar o tráfego, tá bom? Guarde isso para a sua prova, é proibido buzinar entre as 22h06. Buzina só quando for necessário preservar a segurança viária, tá bom? Finalizando nosso tema, finalmente aqui, norma de circulação para os pedestres. O que diz a legislação para os pedestres? Em vias urbanas deverá circular pelas calçadas, qualquer calçada, a calçada é dele, é para ele, ou pelo acostamento, se não tiver calçada naquela avenida. Agora, em vias rurais, deverá transitar em sentido oposto aos veículos para que ele consiga observar o carro do sentido contrário. Atravessar sempre pela faixa, se houver, tá? Se não tiver, ele vai ter que atravessar em menor distância possível. Ou seja, imagina que aqui é a rua, tá bom? Esse aqui é o pedestre. Tendo semáforo para pedestre, ele aperta o semáforo dele, tá? Tendo faixa, ele estica a mão, espera o carro parar e passa. Não tendo nem semáforo e nem faixa, a forma correta de atravessar é assim, nesse sentido, em relação ao eixo da via. E tem forma errada de passar na rua, o pedestre? Tem essa forma bem aqui, a forma transversal. Perdão, a forma diagonal. Quando ele faz assim na forma diagonal, ele transita por mais tempo e por mais espaço. Aí não é interessante isso aí, ele fica correndo muito mais risco. Agora fazendo assim não, ele fica menos tempo e menos espaço. Tudo bem? Acidente, proporcionar o socorro, sinalizar e acatar a ação policial. Gente, finalizamos aqui o nosso tema de norma de circulação e conduta para você que está aí sonhando em dirigir e pilotar devidamente habilitado nas ruas brasileiras, né? Nas vias brasileiras. Foi grandioso estar com vocês aqui nessa aula. Temos muito mais assuntos pela frente. Eu sugiro que você veja esse vídeo novamente, todos os outros, na verdade, porque eu estou despejando aqui uma quantidade muito grande de informações, e sugiro também que você vá à internet procurar aplicativos, ok? E simulados desses assuntos aqui, sobre simulado da primeira carteira de habilitação. Vai lá, é importante você fazer exercício. Uma coisa é você saber o assunto, outra coisa é você saber fazer prova com aquele assunto. Vai para o Google, vai lá, coloca no Google, simulado da prova do Detran. Você pode baixar, pode imprimir, tem provas em PDF, tem aplicativos para celular, então você pode baixar. O que não pode ficar sem fazer nada, tá certo? Porque você já fica ensaiando aí a prova do Detran. Muito obrigado pela sua atenção, estude que você vai passar. Muito obrigado e a gente se encontra na próxima aula. Um grande abraço e até mais. Valeu, valeu, valeu. Tchau, tchau.